Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, hoje terça-feira, dia 15 de março de 2016. Bem-vindo à TV Poços, estamos ao vivo na parte da manhã. À noite tem as reapresentações, após o Telefatos, após a meia-noite. E desde já você é o nosso convidado principal e especial para participar, fazendo perguntas, enviando a sua opinião. Enfim, os temas serão abordados aqui, você pode interagir com a gente, mandando e participando aí pelo telefone 3721-6955 e também pela rede social, através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje temos a grata satisfação, a honra de receber aqui o promotor público, Dr. Renato Maia. Ele responde durante algum tempo, até o final do mês, pela Promotoria Eleitoral da Zona 350, também responde pelo meio ambiente e pelo Juizado Especial. E eu cumprimento aqui cordialmente, grato pela sua presença, viu, promotor? Satisfação recebê-lo aqui. Bem-vindo. Eu também falo e cumprimento fraternalmente Hélio Scalvi, jornalista, geólogo, escritor, nosso colaborador do dia. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, caro promotor Renato Maia. Você de casa, bom dia. Nessa manhã nublada e ventosa, né, como dizia lá na minha terra, em Amparo. Queria primeiro dizer da honra de estar participando aqui com o meu ex-professor, né, da PUC de Poços de Caldas. Foi um prazer conviver já na fase já adulta, bem adulta, né? Eu formei em Geologia em 76 e em 2003 formei em Direito na PUC. Então, doutor Renato Maia, muito querido e muito competente, né? Todos os alunos gostavam muito dele, então é um prazer estar aqui hoje entrevistando esse cidadão, né? Muito preparado, que pode trazer muitas novidades e muitos esclarecimentos para todos nós. Queria, se você me permitisse, mandar um grande abraço para o Zé Carlos Rabelo e a dona Ana, a esposa dele, que também são nossos telespectadores. Abraços, e ao Sebastião Carlos Rabelo, Carlinho Rabelo, todo mundo conhece lá da contabilidade, né? A esposa Maria Regina e Adriano Toquinho, que é o filho dele, né? E, se você me permitisse, rapidamente, eu queria lamentar aqui, colocar minha posição pessoal com um comentário desairoso que o nosso nobre vereador Paulo Tadeu fez no último sábado, antes das manifestações que lotaram nas ruas do Brasil inteiro, né? Eu quero lembrar o nobre vereador que coxinha é quem paga o salário dele, né? Coxinha é aquele que trabalha e não estão presos e muito menos procurados pela Polícia Federal, como muitos dos amigos e companheiros de partido dele. Então fica aqui a indignação de boa parte da população de Poços de Caldas, que hoje certamente vai se manifestar na Câmara Municipal em função desse comentário que é lamentável, né? Se fosse um político que estivesse começando, a gente podia até achar que era um erro, uma desatenção, mas um político da experiência que esse senhor tem é realmente lamentável, e isso certamente vai refletir nas urnas em outubro de 2016. O prefeito Luizio certamente deve estar preocupado com essa manifestação imbecil do nosso nobre vereador. Ontem eu falei que a gente tem até um respeito pela pessoa dele, pela história, né, pelo conhecimento político, histórico, enfim, pela inteligência do nobre Edil, né? Mas isso daí foi tudo rasgado, tudo jogado ralo abaixo, né, com uma frase dessa. Na realidade, perde-se o respeito. Na realidade, quem perdeu o primeiro respeito não foi o povo, e nem será o povo, independente da manifestação que houver. Certamente foi ele, que não se fez respeitar. E outra coisa, nos deixa livre para poder fazer comentários, para poder falar sobre esse assunto, porque nós não temos as mesmas amarras que o prendem. Pense nisso. Bom, vamos começar então falando a respeito aí das questões da promotoria pública, né? O que o senhor pode definir, esclarecer, pontuar para a gente, rapidamente, apenas para nos situar, o que é a função do promotor público em relação à questão do meio ambiente? Já faço essa pergunta inicialmente para o senhor mostrar os atributos, né? E também falar a respeito dessas questões de invasões a matas ciliares próximas a rios, a invasões a áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente. Pode falar, Posso falar? Pode. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Fábio. Bom dia, Hélio. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha à TV Poços, estou surpreso e surpreendido pela evolução aqui da casa, né? Isso é um prazer estar aqui. Desculpe interromper, faz muito tempo também queríamos tê-lo aqui. Muito obrigado.
A promotoria do meio ambiente, o meio ambiente é um direito difuso, né? É um direito da coletividade, é um direito de todos, da sociedade, aqui no caso da sociedade de Poços de Caldas. Então, o promotor de justiça tem essa incumbência de proteger em nome da sociedade esse direito que é de todos. Os direitos individuais são defendidos por cada qual, né? Você se movimenta na defesa do seu direito pessoal. Na questão dos direitos coletivos, cabe ao Ministério Público essa defesa. Essa questão das invasões, eu digo que o meio ambiente, embora seja um direito de todos, todos também avançam sobre ele, né? Então, a legislação já protege essas áreas que você pontuou. As APPs, né, áreas de proteção permanente, que são as beiras de córregos, de rios, topos de morro. Então, essas áreas são intocáveis, né? O nome já diz, de preservação permanente. E vira e mexe pelo avanço da questão imobiliária, né? Aí as pessoas avançam e cabe, sim, ao poder público, né, a municipalidade, em primeiro lugar, a polícia militar, que tem o seu lado da proteção ambiental também, e depois isso tudo deságua lá no Ministério Público, que nós temos as armas, né, as ferramentas, a ação civil pública, para exercer essa proteção jurídica dessas áreas de proteção. Doutor, eu queria, em função disso que o senhor colocou agora, eu queria que o senhor esclarecesse se o senhor, por exemplo, como promotor do meio ambiente, o senhor tem uma equipe que possa avaliar esses problemas ou o senhor tem que ser provocado, ou seja, alguém da comunidade que se sinta prejudicado pela ocupação dessas áreas, pela degradação ambiental, tem que fazer uma formalização junto à sua promotoria para que as providências sejam tomadas. Não, sim, é necessário uma provocação. Agora, essa provocação ela pode acontecer de várias maneiras. Assistindo um jornal, eu fico sabendo de uma notícia, lendo um jornal, ou então um cidadão que leva esse fato até a promotoria, e pode ser de várias maneiras. Pode ser por escrito, pode ser pela ouvidoria do Ministério Público, né, acessando www.mpmg.mp.br. Tem acesso ao site do Ministério Público de Minas Gerais, lá tem um link da ouvidoria e qualquer reclamação pode ser feita. Imediatamente, se tratando das minhas atribuições, vem parar na minha mesa e aí eu já estou provocado e isso já cabe. Essa provocação pode chegar de várias maneiras, né? Uma notícia, um comentário de um amigo, a imprensa, o cidadão diretamente na promotoria. O fato é que uma vez sabendo do que está acontecendo, já provocado estou. Eu sou promotor de justiça 24 horas por dia, não tem descanso. E aí isso já exige um posicionamento e uma atitude. Promotor, ali no bairro Jardim dos Estados, bairro Santana, Santa Rosália, que são limítrofes da Serra de São Domingos, nós costumamos ver algumas agressões e invasões nesse sentido. Algumas são noticiadas, outras pouco noticiadas, algumas abafadas até mesmo, né, podemos dizer assim, porque quando a gente fica sabendo, já se deu o fato ocorrido, haja visto. Eu vou pontuar alguns casos aqui, e se o senhor não puder entrar nas questões, mas pelo menos falar a respeito da Serra. Sabemos que houve a pretensão de se abrir uma rua interligando outras duas vias e foi feita uma derrubada de árvore com argumento compensatório posterior. Houve também uma mini represa, uma baciazinha que construíram de forma pirata, ilegal, sem licença, para captação de água na Serra de São Domingos. E também vemos novidades ali, de vez em quando aparecem assim, alguns pontos de construção crescendo dentro da floresta. É impactante isso para nós que moramos ali e que temos um zelo pelo que realmente aquele limite ali. Não pode avançar, porque aquilo ali é uma área de proteção e realmente oferece sérios riscos, inclusive a outros, porque num caso de uma chuva forte pode haver um comprometimento geológico, o Hélio pode falar melhor disso, inclusive da própria construção, né? Não, sem dúvida. A Serra de São Domingos é um patrimônio da cidade de Poços de Caldas, além de ser ambiental, é um patrimônio até turístico, né? Claro. Que embeleza a cidade de Poços de Caldas. E como eu disse, o avanço imobiliário, a ganância imobiliária faz com que, ao mesmo tempo que o meio ambiente é de todos, ele acaba não sendo de ninguém. Ou então cada um se sente no direito, já que é de todos, também é um pouco meu, e assim a ganância vai permitindo. Cabe inicialmente ao poder público, ou seja, a Prefeitura Municipal tem um Departamento Municipal de Meio Ambiente, o DMA, e a Polícia Militar. Cabe a eles, dentro do Código de Postura, primeiro, o exercício dessa proibição, ou seja, localizar a invasão, o avanço
pela Serra de São Domingos, e aí sim o exercício. A questão dessa bacia, no desvio da água das nascentes, coube ao DEMAI, né? Localizar e extinguir ali, vetar, proibir. Mas isso acontece. Agora, algumas vezes que nós observamos, achamos que se trata de uma invasão e não é. Eu mesmo, passando de carro outro dia, vi um desmatamento, falei, opa, estão avançando sobre a nossa querida Serra de São Domingos. Fui verificar a prefeitura e não era um terreno particular, estava licenciado, então ali há que se ter o cuidado de definir o que é, né, o limite ainda dos loteamentos que margeiam a serra e o que é a área de preservação permanente. Doutor Renato, me diga uma coisa, depois dos acontecimentos de janeiro, aquela chuva muito intensa que aqui caiu, causando grandes danos na parte central da cidade, todo mundo ficou alerta para o Ribeirão do Vai e Volta, né? Eu tive dando uma passeada por lá no final de semana desses e vi que lá nas cabeceiras, nas nascentes do Ribeirão Vai e Volta, existem algumas ocupações já se aproximando do leito do Ribeirão, né? Esse fato, né, o senhor não acha que seria preferível prevenir do que remediar, já que a situação ela já está consolidada, aquilo que foi construído em cima do Ribeirão do Vai e Volta, né, eu tenho a impressão que seria muito difícil de se demolir, de se promover alguma correção. Mas a área do Ribeirão do Vai e Volta, que ainda está, né, praticamente natural, ela poderia, de alguma forma, ser preservada. A sua promotoria, ela pode fazer alguma coisa nesse sentido ou cabe ao poder público? Então, essa é a questão. Poços de Caldas, na verdade, possui 3 ribeirões que vêm para o centro da cidade e formam esse aqui da frente da TV Poços, da João Pinheiro, né? Então, nós temos situações que são irreversíveis, né? A Rua Junqueiras está construída em cima de um ribeirão, a Rua Francisco Salles está construída em cima de um ribeirão. Quer dizer, tentar reverter isso seria praticamente destruir o centro da cidade. Agora, obviamente que lá para a Zona Sul, para o lado da Zona Sul, da onde vem o Ribeirão Vai e Volta, e aí é muito mais da sua área até do que da minha, há que se ter um cuidado de não aprovar loteamentos que vão impermeabilizando o solo e vão permitir um fluxo maior de águas para o Ribeirão Vai e Volta, e que virão para o centro da cidade sem nenhum outro remédio. Quer dizer, o caminho é esse. E aí, se não houver esse cuidado, o meio ambiente, assim como a administração pública, a cidade tem que ser planejada. E junto com ela, a evolução ou o perigo que assola o meio ambiente. Então, se ninguém toma cuidado em cuidar desses loteamentos que são aprovados para o lado da Zona Sul, só vai piorar a situação. E aí não é uma questão, não podemos mexer no que já existe, no que está consolidado. Agora, o que ainda não existe tem que ser planejado e não é para amanhã, é para daqui 10, 20, 50 anos. A cidade está crescendo para aqueles lados da Zona Sul, vai impermeabilizar o solo. Eu fiquei pensando outro dia que houve aquela preocupação incrível quando da construção do Paço Municipal, né? Eu anotei aqui agora para fazer pergunta. Exatamente, as ONGs todas se movimentaram, vai impermeabilizar o solo e não pode porque aquela região é uma região de captação de água para a formação do lençol e aí não pode. Eu, na época, já promotor do meio ambiente, analisei a questão, vi que não era o momento ali de se proibir, porque, obviamente, cada construção de cada prédio que viria a ser construído demandaria uma licença específica. Então, na época, eu arquivei o inquérito civil, a regional do meio ambiente do Ministério Público que se localiza em Lavras foi chamada, entendeu por entrar com uma ação até preventiva. Essa ação obstaculou a construção e a instalação do Paço Municipal. Perdemos investimentos da Codemig na construção do Centro de Convenções e agora, recentemente, foi julgado o recurso no TJ e foi dado que não precisava nada disso, que realmente, quando da construção de cada prédio, demandaria o licenciamento específico. Ou seja, eu estava certo e isso gerou um prejuízo para a cidade, porque deixou-se de fazer um empreendimento sob a desculpa da proteção ambiental. E aí eu fico pensando, naquele pedaço do paço havia-se esse clamor de não impermeabilizar o solo. E os loteamentos, como dito aqui pelo Hélio, que margeiam o vai e volta, também não impermeabilizam? E a prefeitura vem seguidamente, eu não estou falando de uma administração ou de outra, eu estou falando, vem há anos, seguidamente aprovando esses loteamentos sem nenhum cuidado ambiental. E aí
vai acontecer, o que já aconteceu e vai piorar se esses cuidados não forem tomados. Doutor, não pode impermeabilizar o solo, mas pode inocular químicos, venenos defensivos de forma intensa naquela região, sendo uma área de recarga. Eu acho isso uma grande contradição. Acho isso uma grande contradição. Realmente, também acho. Porque é área de plantação ali, todo aquele entorno daquela região que era pretendida, né? Era essa, inclusive, a minha pergunta em relação a isso, a essas perdas. E podemos ampliar isso ainda, eu não sei se o senhor pode abraçar essa resposta, no caso da construção, por exemplo, do presídio, que foi interrompido o processo licitatório, ou já após o processo licitatório concluído, melhor dizendo, houve aí um recurso, agora sim, um recurso mostrando que a construtora que havia ganho a licença, a construção, não poderia, por não ter comprovado uma expertise na construção de uma estação de tratamento de água. Né? Quanto ao presídio, eu tive um inquérito lá instaurado na Promotoria de Justiça, mas não era nem pela especificidade da construtora ou pela expertise. Foi porque houve uma denúncia de que o presídio seria construído numa área onde ele não poderia, ambientalmente não poderia ser construído. Apuramos isso foi sanado, vimos que não havia essa irregularidade e o inquérito então foi arquivado no que diz respeito à questão ambiental. Agora, o que obstaculou a licitação aí já não é da foi essa questão exatamente da comprovação da construção de uma estação de tratamento de água, de esgoto local, né? Especificamente para atender aquela do próprio empreendimento. Pois é, o fato é que isso perde a população, com isso perde a população acaba sendo lesada com a aquisição de menos um aparelho público, como aconteceu com o centro de convenções, com o paço municipal e com o presídio. É tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser participar, interagir com essa edição, acrescentar aqui no nosso conteúdo, já tem até uma pergunta aqui. Você pode ligar 3721-6955, 3721-6955. Participando também pela rede social, através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Construir ou reformar com economia é aqui, na Carneiro Casa e Construção. Pisos Lume, a partir de R$ 9,99 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53, apenas R$ 29,99 o metro. Roçadeira gasolina Somar, 750 watts, por R$ 749. Assento sanitário Primafer Comfort, só R$ 16,99. Persiana Primafer de 1,20 m por R$ 1,60, apenas R$ 79,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcar. Carneiro Casa e Construção. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores.
Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o promotor público, Dr. Renato Maia, é o primeiro promotor de justiça aqui de Poços de Caldas, não que tenha vindo antes dos outros, mas faz parte da ordem lá do Ministério Público dessa forma. E ele responde pelo meio ambiente, responde pelo juizado especial e até o final do mês pelo eleitoral também, pela promotoria eleitoral. É claro que eu estou vendo que esse programa só não será suficiente para abordarmos todos os conteúdos que queremos com o senhor, viu, promotor? Isso nos deixa à vontade para promover um convite para a próxima. Estou à disposição. Muito grato. Mas, de qualquer forma, vamos então entrar num assunto aqui. Em relação a uma questão bem próxima que houve, e eu acho que o senhor pode se manifestar nesse aspecto, possibilidades de reversão de áreas de zona rural para a zona urbana, principalmente na zona leste do município, contrário ao que preconiza o plano diretor. O senhor soube que recentemente houve aí uma tentativa nesse sentido, até mesmo já com intenções também imobiliárias naquela região. Essa questão, ela prescinde de uma lei, de um projeto de lei, né? Nós temos o plano diretor, mas quando vai se fazer a mudança de uma área rural para a área urbana, isso demanda lei. Então, o Poder Executivo precisa provocar o Legislativo e o Legislativo aprovar para que isso aconteça. O Ministério Público não tem nenhuma influência nessa transformação de área rural para a área urbana. Eu queria perguntar ao doutor Renato o seguinte: dos problemas ambientais mais antigos que nós temos aqui, né, e que incomoda muito a população, é o nosso lixão, né, que eles insistem em chamar de aterro controlado, não sei o que controla lá, mas desde que eu comecei o programa junto com o Zambrano aqui, nós vamos completar 6 anos no ar, né, Zambrano? Nós já tínhamos essa pendência e a Justiça concedendo prazos, criando termo de ajuste de conduta, o famoso TAC, e isso foi seguindo até hoje. Como é que está a situação do lixão, que é uma marca negativa na área ambiental do sul de Minas Gerais? A questão do lixão, né, chamado lixão, que na verdade tecnicamente hoje não é mais um lixão, ele é realmente um aterro controlado, que nós temos esse caminho do lixão até o aterro sanitário, ele passa por uma fase que é denominada aterro controlado. Mas o chorume ainda não é coletado, não, né, sem dúvida, o chorume não é coletado, mas ele é aterro controlado quando você cobre, né, o lixo que foi levado. Mas tem que coletar o chorume. Sem dúvida nenhuma. E lá ainda é uma área problemática, eu vou chegar na questão. Então hoje, o que aconteceu? O Ministério Público vem fazendo TACs, como você disse, termos de ajustamento de conduta com o poder público desde a gestão anterior. Só que cometemos um erro na gestão anterior, porque o tempo do termo de ajustamento de conduta acabou quando acabou a gestão. E aí quem entrava diz o seguinte: olha, mas eu agora não vou responder de imediato por uma coisa que existiu todo o mandato anterior para que fosse sanado. Então, fizemos um adendo ao TAC e eu tomei o cuidado nessa gestão de não permitir que isso acontecesse. Ou seja, que o prazo expirasse quando do fim do mandato, né? Então, agora, que fase estamos? Tudo parou, a evolução do processo de transformação do lixão em aterro sanitário parou numa licença do CONAR, que é um órgão do Ministério da Aeronáutica, porque aquela área da onde se localiza o nosso aterro controlado, ela está num raio de proteção do aeroporto. E esse órgão CONAR, ele praticamente não funciona. Ele se localiza no Rio de Janeiro e ele tem um expediente diário das 2 da tarde às 4 da tarde. Nossa, que beleza! E aí não se consegue falar por telefone, não respondem correspondência.
E o poder público municipal se prendeu nisso, dizendo, olha, não podemos avançar porque precisamos da licença do CONAR, e o CONAR não responde. Eu até depois fiz um despacho um pouco mais incisivo, pedindo para que agissem pessoalmente, fossem até o CONAR e obtivessem essa licença. Enfim, não veio a licença, eu ingressei já há coisa de um mês com uma ação civil pública, pedindo no judiciário, para que o judiciário dê a ordem para que o município, já que ele não consegue a autorização em relação àquela área, ali na estrada Poços Andradas, que então ele indique uma outra área. O que nós precisamos é, no cumprimento do TAC, no avanço do nosso TAC, nós precisamos de uma área que possa ser licenciada e aquela onde está não pode, uma vez que prescinde da autorização do CONAR e o CONAR não funciona. Então agora tem esse limite. Agora nós temos, o Poder Judiciário vai dar, espero eu, dê a ordem para que o município indique outra área, porque aquela área presa nessa questão do CONAR não serve para essa transformação. Doutor Renato, desculpa. Você quer fazer uma pergunta ou algum comentário? Não, só um comentário rapidinho. O senhor está falando do aterro sanitário que deve ser construído ao lado, cujo projeto inicial era ser construído ao lado. Mas o lixão, o problema do lixão vai continuar, né? Quer dizer, nós temos que fazer toda uma recuperação ambiental após o encerramento do lixão. O TAC prevê isso, exatamente. Com a instalação, a recomposição daquela área onde está o lixão. Que hoje, na verdade, eu estive lá pessoalmente visitando, se não é uma área ainda recomposta, mas tirando a parte do lixo diário, é uma montanha. Na verdade, é um morro que já todo recoberto, não se vê o lixo todo aberto, né? A gente vê só a parte do lixo do dia que está sendo colocado. O resto é uma montanha. Eu andei de carro por cima da montanha e assim por diante. Desse jeito. Agora, já que a gente está falando naquela região ali, faz parte também do anel do contorno, né? Já vai um pouco para frente, porque é uma ligação para o município de Andradas, mas em relação ao distrito industrial, por exemplo, está sendo feita propaganda agora falando do distrito industrial, mas ainda há um problema de licenciamento ambiental naquela região, doutor? Sim, o distrito industrial foi feito, foi instalado lá onde está, mas ninguém se preocupou em licenciá-lo ambientalmente. E divulgaram tanto isso, agora né, a gente já acaba desde isso vem à tona, anteriores, né? E nada de licença ambiental. Então aí fizemos também um termo de ajustamento de conduta para a evolução, para que possamos chegar a essa licença. E esse TAC está avançando. O Poder Público está caminhando nesse sentido, tem conseguido, agora está sendo feito um projeto, foi contratada uma empresa para fazer esse projeto e que depois feito, a Supran então irá dar a licença. Mas até hoje, embora grandes multinacionais estejam se instalando no município, não tem licença ambiental. Estamos a caminho de. E algumas empresas que, atendendo o clamor do Poder Público, lá se instalaram, foram surpreendidas com ações nossas no Ministério Público, porque não existe sequer a coleta de esgoto. Nem industrial, nem doméstico. Doutor Renato, pode isso? Não pode, como também não podem existir as invasões das APPs, como você colocou. Sim. Mas o meio ambiente é sempre assim, primeiro acontece e depois corre-se atrás para apagar o incêndio, digamos assim, né? Hélio, você quer comentar? Eu preciso fazer uma pergunta aqui. Eu fico impressionado com a letargia do Poder Público. Como é que é aprovado uma coisa dessa, né? Você aprova uma empresa que vai ter lá 200, 300 funcionários, não tem esgoto. Agora, exatamente, e a Prefeitura procurou o Ministério Público para o TAC exatamente porque as multinacionais queriam a licença ambiental, é uma das exigências, e aí quando se depararam com a ausência, correu-se o risco de que lá não estivessem. E aí fizemos o TAC e realmente esse tem evoluído no sentido correto. Estamos muito próximos, está muito próximo. Eu dei o prazo derradeiro, mas prorroguei por mais 3 meses, que dará em agosto, né, agora do último pedido. E aí, como agosto já é parte do processo eleitoral, eu deixei claro para a municipalidade que a atuação do Ministério Público nada tem a ver. Para mim, tanto faz quem está sentado na cadeira, se é o João ou o José, desde que, em nome do Poder Público, tenha a ação correta na defesa do meio ambiente. Então, o prazo há de se esperar em agosto e, igualmente como aconteceu com o aterro controlado, se não vier a licença para os autos do inquérito civil, eu ingressarei com a ACP pedindo ao judiciário que ou interdite, proíba a instalação das empresas que lá estão, ou exija de pronto a apresentação da licença. Eu gosto de ver também o foguetório, né? Porque a gente fica analisando o foguetório que solta, falando e tal, arrogando-se inclusive de
tendo sido a atual gestão o que trouxe todas as empresas. Não foi bem assim, isso daí já é um processo antigo e já poderia ter sido visto isso. O mesmo exemplo da Zona Azul. Sabia que a Zona Azul ia acabar, por que esperou passar 4 anos para poder implantar? A mesma coisa, Distrito Industrial. Sabia que não tinha licenciamento ambiental, para que espera esse tempo todo e ainda solta o foguetório, Quer dizer, enfim, vamos para outro assunto que tem diversos temas aqui. O Messias, voltando ao assunto dos rios, ele fala o seguinte: tem uma lei que não pode construir em beira de rio. Como o rio que corta a cidade foi canalizado e tem várias construções em cima, por exemplo, como o terminal de linhas urbanas. Essas são as famosas áreas consolidadas, Ou seja, situações urbanas que aconteceram antes das leis que proíbem a ocupação de 30 metros nas margens de rios, que são denominadas APPs. Então, o que já existia antes da lei é chamado de área consolidada e, portanto, estão isentas. Foi como eu coloquei, imaginem se procurássemos o retorno, ao que nós chamamos no direito ao status quo ante, ou seja, ao estado anterior das coisas. Teríamos que destruir o centro da cidade, na verdade, porque a Rua Junqueiras, a Rua Francisco Salles, o terminal de ônibus, tudo isso teria que ser suprimido numa área de 30 metros de cada margem. Acabaríamos com o centro da cidade. Aqui mesmo onde estamos, na TV Poços, não poderia existir, porque nós temos aqui o córrego da João Pinheiro, o Ribeirão da João Pinheiro aqui, e 30 metros pega com certeza a área onde nós estamos. O que já existia é mantido sob a denominação de área consolidada. Mais uma pergunta, o Marcelo pergunta se vai haver solução para o problema do monotrilho aqui na cidade. O que ele diz ouvir é que há uma repercussão dos taludes, melhor dizendo, uma recuperação dos taludes e o concessionário prometeu voltar a funcionar. Essa é uma questão antiga também, eu estou em Poços há quase 25 anos, quando eu cheguei aqui o monotrilho já estava instalado nesse local e sem utilização, como todos percebem. Essa questão não é da minha promotoria, é uma questão que até tem a ver com o meio ambiente, mas é meio ambiente urbano e muito mais do que com o meio ambiente urbano, tem a ver com o patrimônio público, porque é um contrato de cessão de uso, o transporte ele é uma detenção do poder público, é da prefeitura, tanto o ônibus circular, como os táxis e como seria o monotrilho. Então houve uma cessão de direitos por uma empresa particular, um contrato longo, de 25 ou 30 anos, que estava se expirando agora, e eu tenho conhecimento que a doutora Gabriela, que é a titular dessa promotoria, já ingressou com uma ação civil pública junto ao judiciário para que determine de quem é a responsabilidade da concessionária que não operou o transporte concedido ou do poder público que não exigiu que ela assim o fizesse. Então é uma questão de indenização. Se eu não me engano, a empresa concessionária exige 3 milhões de reais para a destruição. E a própria destruição ficaria em 2 milhões de reais. Então, o poder público não quer arcar com esse valor, ele quer que o contrato acabe, quando voltaria a ele esse direito e aí ele não precisaria indenizar a empresa concessionária. Mas existe uma ação já, uma ACP, uma ação civil pública, interposta pela doutora Gabriela. Ok, é tempo da gente fazer um novo intervalo. Dá tempo ainda de você fazer a sua pergunta, 3721-6955. Já fiz também a publicação na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota, higienizador nasal, e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, agora procurando fazer um monte de pergunta em pouco tempo. E tem ainda aí as questões do juizado especial, que também são muito interessantes, né? Um bom recurso aí para a população, e ainda a questão da promotoria eleitoral, que é importante também. Mas vamos nos ater ainda mais alguns temas dentro da promotoria do meio ambiente. Aliás, o Hélio quer, antes de mais nada, mandar um recado aí. Aproveite, Hélio. A gente sempre, como o Zambrano sabe, a gente sempre é instado nas ruas, né? As pessoas sabem que a gente participa do programa e sempre estão querendo dar o seu recado. Então, eu sempre encontro com a dona Maria Aparecida, que é lá do Country Club, pessoa muito agradável. Todo dia, quando eu venho para cá, ela encontra comigo. E hoje ela fez um pedido para que se falasse aqui, que parece que no PSF do Country Club não estão sendo feitos os exames preventivos para senhoras maiores de 65 anos, idosas, né? Então, eu queria que alguém da Secretaria de Saúde se manifestasse, podia mandar até aqui mesmo para a TV Pós, para que nós pudéssemos dar notícia se isso realmente está ocorrendo e por que estão em falta esse material para exames preventivos de mulheres acima de 65 anos, né? Mandar um grande abraço para ela, que é a nossa telespectadora diária, viu, Zambrano? Ok. Doutor Renato, é possível colocar máquinas dentro dos ribeirões do município para desassorear, fazer uma limpeza do ribeirão para não voltar a acontecer o que aconteceu recentemente? Ou é preciso, a própria prefeitura pode colocar a máquina lá dentro ou é preciso antes obter uma licença para fazer isso? O poder público goza de privilégios, ainda mais na questão sobre a alegação de que vai proteger, né? A utilidade pública, ela meio que passa por cima dessa proibição da lei. Claro que isso tem que ser acompanhado por um técnico ambiental, a prefeitura possui engenheiros nesse sentido, que permitam que seja feito, mas que o faça com uma cautela, com o mínimo de dano possível. Mas a utilidade pública, ela se sobrepõe sobre essa questão da proteção. Só para concluir, só para fazer uma volta, responde aí, é porque eu fiz essa mesma pergunta. Eu fiz essa pergunta para o senhor intencionalmente, porque algum tempo atrás entrevistei o secretário de Serviços Públicos e ele disse exatamente o contrário do que a técnica, do que a lei preconiza, que não fizeram a limpeza antes porque precisava de uma licença. Então está aí a resposta, viu, secretário?
Precisa não, só não fez porque não quis. Só para complementar, viu, doutor Renato, essa limpeza, ela tem que ser acompanhada por alguém do meio ambiente e por alguém da área de engenharia e geologia também. Por quê? Porque da última vez que foram fazer limpeza dentro do rio, eles entraram fazendo rampas nos taludes aqui da João Pinheiro, que estão estabilizados desde a época em que foram implantados, há 80 anos atrás, e desestabilizaram os taludes que estavam tranquilamente lá repousando. O que aconteceu na primeira chuva? Como aquele material estava todo solto, todos viram o que aconteceu, inclusive com a queda de colunas do monotrilho, né? Então exige a fiscalização de pessoas, de técnicos capacitados para que isso não volte a ocorrer. Existem máquinas pequenas, como as Bobcats, que pode entrar sem problema nenhum, não precisa colocar equipamento de grande porte. Ok. Vamos falar um pouco da promotoria eleitoral. Houve uma mini reforma eleitoral aí, né? Sim. Algumas coisas foram novamente pontuadas, redefinidas, como o período, né, de duração da campanha, por exemplo, em rádio e TV. Foi diminuído o tamanho, né, dos programas, de cada um dos programas, agora são 10 minutos no total, se não me engano, esses 10 minutos compartilhados entre todos os candidatos, majoritários e nas proporcionais. Houve também algumas definições importantes, como a inserção de muitas propagandas durante toda a programação da TV. Temos aí um período de janela até o final do mês, se não me engano, onde as pessoas podem mudar de partidos antes de se candidatarem ao pleito. Enfim, há uma movimentação nesse sentido atualmente ou está tranquilo esse momento? Sim, essa reforma ela foi exatamente para agilizar o processo eleitoral. O processo eleitoral ele já na minha opinião, já era, né, e se tornou mais ainda, extremamente ágil. Os prazos são contados muitas vezes em horas, né, ao contrário do que acontece, que são contados em dias na justiça comum. Mas essa reforma foi exatamente para enxugar, né, e torná-lo ainda mais ágil. Diminuiu-se o tempo da propaganda, as datas foram alteradas, data de registro das candidaturas e assim por diante. A intenção é agilizar, né, torná-lo ainda mais ágil nessa consecução do bem que se procura aí. A promotoria pública, só para completar, não é um órgão consultivo, né? Exatamente. Pois é, existe essa questão aí que é bem forte, bem delimitada por todos os promotores que eu entrevistei até hoje. Como o promotor é o fiscal, né, tanto na questão ambiental quanto na questão também aí do eleitoral, o que acontece muito quando é deflagrado o processo eleitoral é dos candidatos e partidos correrem ao Ministério Público para perguntar, olha, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso? E aí, o Ministério Público não é um órgão consultivo. A lei delimita o que se pode e o que se não pode fazer. E aí, se for feito errado, o Ministério Público está lá exatamente para corrigir. Agora, perguntar, posso fazer, não posso? O Ministério Público não vai se manifestar, porque se ele disser, por exemplo, que pode, um promotor disser que pode e estiver errado, isso não vai isentar o candidato ou o futuro candidato do seu erro. Ou seja, tem que ter advogados de plantão para todos os políticos. Doutor Renato, como é que está a capacitação de Poços de Caldas do que tange a biometria, ou seja, o voto utilizando a impressão digital? Tem o projeto, né? Aqui não é obrigatório ainda para a próxima eleição, mas está lá no cartório eleitoral para quem quiser, voluntário por enquanto, que compareça e faça o seu cadastramento biométrico. E já vai poder fazer uso na eleição? Sim, não obrigatoriamente, não é imprescindível para o voto, mas já vai funcionar na próxima eleição para quem fez o cadastramento poderá. É um teste, na verdade. Sim. Né? E houve um aumento dos eleitores em Poços de Caldas? Eu não tenho esse dado, Fábio, não sei te dizer. Isso tem que ser checado lá no cartório eleitoral. Eu não tenho se com isso houve um aumento do cadastramento ou não. Porque essa era uma questão, né? Porque muitas pessoas não iam exatamente por não ter como, né, a viabilidade. Eu até acho que a propaganda, ela gerou uma certa confusão, até mesmo no meu caso, na minha família, e eu vendo, procure o cartório, faça o seu cadastramento biométrico, eu cheguei a ligar no cartório e perguntar para o escrivão, olha, mas posso fazer? Tem que fazer, pode fazer, é obrigatório, não é? E aí, eu mesmo que faço parte, tive o esclarecimento. Então, eu acho que se a mim causou essa dúvida, deve ter causado também. Se não me engano, eu estou no campo da condicionante aí. Uma cidade até uma determinada quantidade de votantes não tem a obrigatoriedade de fazer, de implantar esse sistema, é isso? É isso. É uma fase de teste mesmo, né? O TSE e o TRE aqui no caso, ele estabeleceu onde os locais
que já seria obrigatório para a próxima eleição e os que ainda estariam em fase de teste. Doutor Renato, queria perguntar sobre as águas termais. Nós sabemos que nós temos polígonos de exclusão aqui em relação às termas Antônio Carlos, aquela nascente ali, a Praça dos Macacos. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, nós temos uma outra área onde nós temos águas termais também, que é lá no condomínio Quisizana, mas isso não foi delimitado pela Codemig como uma área a ser preservada, né? Então eu queria saber do senhor como é que o senhor enxerga isso, quer dizer, a construção de grandes prédios ali na vizinhança, se isso pode ser considerado um dano ambiental? Isso é também um problema antigo em Poços de Caldas. Não existe um mapeamento, né, desses veios aí de água sulfurosa, da onde vem, para onde vai. Isso é muito mais a sua área, até da geologia, do que da área jurídica. Mas como eu disse, a preocupação com os loteamentos que margeiam o Ribeirão Vai e Volta, como eu mencionei aqui para o futuro, também deve se exigir, a municipalidade tem que ter esse cuidado, porque é um patrimônio turístico, muito mais que ambiental, e que pode ser prejudicado. Como não se sabe da onde vem, para onde vão essas águas, essa água sulfurosa, pode sim, ao ser furado uma base de um prédio, pode se atingir isso, né? Isso a Codemig tem que analisar isso melhor para que venha a lei proibindo. O que se fez, e foi tão polêmico na época da construção de um prédio ali no entorno da Praça dos Macacos, é a proibição, ou seja, já que não se sabe, então controla-se a altura, porque assim consegue também se controlar a profundidade da base dos edifícios e não correr tanto risco de ser atingido, né? Doutor Renato, a melhor palavra que expressa meu sentimento nesse momento é gratidão. Grato pela sua disponibilidade. Isso, satisfação é minha. Viu, de nos atender, de atender aí a nossa solicitação. Sabemos do seu conhecimento e da sua atuação aí de forma ilibada durante esses 20 e tantos anos aí à frente do Ministério Público. Então, desejo uma boa continuidade no seu trabalho. Desejo também que possamos ter mais a sua presença aqui, já que veio a primeira vez, agora, quem sabe, teremos algumas aí pela frente. Certamente vamos recorrer ao senhor para nos suprir aí de boas informações. Estou à disposição. Eu agradeço o convite, foi uma satisfação e estou às ordens. Grato, viu, Hélio, pela colaboração hoje também. Eu agradeço a oportunidade de ter um programa tão bom como esse, né? Foi mesmo, e dizer bom. Que nós tiramos o doutor Renato da academia, né? Quer dizer, esse horário ele está na academia, ele sai para assistir o nosso programa, que eu sei que ele me falou, né? Mas então agradecer duplamente a ele pela disposição de vir por ter perdido a academia, né? Aliás, eu e você também podíamos começar uma academia, né? Esse é outro papo que, pois é, depois a gente fala as coisas no final do programa e você fica triste. Tá bom, eu me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.